Hoje eu vou falar sobre um livro chamado Maria Menina Roubada, que foi escrito por Teixeira e Souza, que é considerado o precursor do romance brasileiro. Esse livro foi publicado duas vezes, em folhetim, em formato folhetim, que vinha lá no rodapé dos jornais, no periódico chamado Marmota Fluminense. E foram as duas únicas publicações desse livro. Na verdade, teve uma em formato de livro, só que ficou lá naquela época, que juntaram esses folhetins e tudo mais. Bom, como é que eu li se só foi publicado em folhetim? Eu li porque a Elber Cristina, uma estudiosa, criou uma tese de doutorado e, para fazer essa tese, ela precisou juntar esses folhetins e disponibilizou na internet. E nesse livro nós temos alguns personagens, que são a Maria, né, que dá nome ao livro, Maria dos Anjos, o pai dela, Augusto dos Anjos. Temos o vilão, o Estevão, que é descrito como gordo e tudo mais, ao contrário do pai da Maria, que é honrado, ele é um mau caráter. Nós temos a Teresa, uma mulher muito bonita, pela qual o Estevão fica afim. Temos uma feiticeira chamada Laura. E nós temos dois pretos, como o autor fala, né? Que é o José Pachola, que é um escravo, e o Pedro Mandingueiro, que é um escravo forro, no caso, livre, né? Um fato curioso sobre esse livro é que o autor ele não escreve ele de uma maneira linear. Ele não segue assim um padrão. Ele fica alternando coisas que acontecem de um capítulo no outro, ou ele volta, faz movimentos de volta ao passado. E às vezes no começo de um capítulo ele fala: eu preciso que o leitor se atente para o que aconteceu lá no capítulo tal. E é assim que ele vai escrevendo todo o livro dele, fica fazendo esses movimentos de ida e volta e pede para que o leitor fique sempre atento para essas coisas. E como que esse romance começa? Ele começa com a Maria andando a cavalo com o pai dela, Augusto dos Anjos, lá pela Praia Pequena, que era lá perto onde eles moravam. E o autor ele descreve essa Praia Pequena de maneira muito detalhada, porque ele tenta trazer pra gente a questão da cor local, que era uma coisa muito comum naquela época. E o que é essa cor local? Essa cor local é a tentativa de fazer com que o leitor reconheça que a obra está se passando no Brasil, de tentar trazer essas características do Brasil dentro da obra. E ele faz isso várias vezes durante a narrativa. Bom, e aí ele está andando na Praia Pequena com a filha, quando de repente ele leva um tiro do Estevão, que é esse vilão, né? E ele leva a filha do Augusto. Mas por que ele leva a filha do Augusto? Ele leva a filha dele porque ele fica afim da Teresa, que ela é descrita como uma mulher muito bonita e tudo mais, e todos os homens são afim dela, porque ela tem diversas outras qualidades além da beleza também. E só que ela não quer ninguém, inclusive nem o Estevão, não dá bola nem pra ele. Só que ele não aceita esse fora e por causa disso ele procura essa feiticeira chamada Laura. E a Laura fala pra ele: olha, se tu quiser ter a Teresa pra ti, tu vai ter que me trazer uma menina chamada Maria, de 7 anos, pra eu fazer um ritual e tudo mais. Aí ele captura a Maria e leva pra casa da feiticeira, que é descrita também pelo narrador como um lugar terrível, que tem umas esculturas lá de demônio e tudo mais. Aí nessa casa tá o escravo lá, que é o Pedro Mandingueiro, que ele é um aprendiz de magia, de feitiçaria, e dizem que ele tem um caso com essa feiticeira Laura. Bom, só que aí, depois que ele cai do cavalo, Augusto, que é a menina levada, ele vai para um lugar, e quem encontra ele nesse lugar? O Pachola, esse escravo. E esse escravo fala pra ele que ele sabe onde está a filha dele. Então ele vai atrás da Maria, e só que lá ele acaba brigando com Pedro Mandingueiro. Os dois entram nessa briga, entram nessa confusão, e no meio dessa confusão a Maria foge pro mato. Nesse período que a Maria foge pro mato, que tá tendo essa briga, a gente fica acompanhando as lamentações do Augusto dos Anjos, né? Justamente esse movimento que o autor faz, de ficar indo no acontecimento e no outro. Ele fica alternando a Maria no mato, a Maria sofrendo e o Augusto se lamentando. Tá. E a Maria, quando ela tá no mato, né, ela some. E por causa dessa briga, o Estevão realiza duas vinganças. Uma contra a Teresa e uma contra o Pachola. E nessa vingança, o Pachola é levado pra cadeia. E lá na cadeia ele mata o Pedro Mandingueiro. Aí tem o fim da história desses dois escravos, digamos assim. E depois de tudo isso, passam-se 9 anos, sem saber o que aconteceu com a Maria. E depois desses 9 anos, a gente descobre que agora o Augusto está morando lá na Paraíba. E depois passam mais 2 anos, que a gente descobre também que o Estevão mudou de nome, se afastou toda essa confusão, e se chama agora João Esteves. E lá ele tem, na Paraíba, perto de onde o Augusto mora, ele tem uma estalagem. Nessa estalagem chega um mancebo. Esse mancebo é descrito de uma maneira bonita e tudo mais. Aí esse mancebo vai para um quarto com o Estevão, só que o Estevão percebe algo de diferente nesse mancebo,
E acaba que eles ficam sozinhos e tem uma confusão. Eles entram no duelo e aí a gente tem o fim do Estevão. Só que esse mancebo manda chamar o juiz de paz. Eles têm uma conversa, o juiz de paz fica sensibilizado com esse mancebo. E depois a gente descobre que na verdade esse juiz de paz é o Augusto e esse mancebo é a Maria disfarçada. E por que ela está disfarçada? Ela está disfarçada porque ela teve uma briga com o menino que gostava dela e a mulher que adotou ela. Sim, aí a gente descobre o que aconteceu com ela, que ela foi adotada e tudo mais. E depois dessa briga entre os dois, ela foi parar lá na estalagem. Só que aí ela vai pra cadeia. Lá na cadeia acontece uma situação mirabolante, ela troca de lugar com esse menino que gosta dela. E no final da história, a gente tem, né, o casamento da Maria com esse menino aí. E o pai dela conhece toda a família que abrigou ela durante todos esses anos. Essa mulher e esse menino aí que gostava dela. E nós temos o fim da história, uma história muito bacana para quem gosta de literatura. E recomendada para todas as pessoas que têm interesse para saber como é que foi criado o primeiro romance brasileiro, digamos assim, o precursor, por Teixeira de Souza.